Muito bem-vindos ao nosso curso Entendendo a Bíblia Texto e Contexto. Eu sou Israel Silva e nesta aula nós vamos abordar o crescente fértil. Nós vamos falar sobre essa faixa de terra que corresponde muito com as terras das histórias bíblicas, né? Nós vamos abordar de uma forma geral a geografia e o clima do antigo Oriente Médio. Nós vamos ter uma visão geral da Mesopotâmia, do Egito e do Levante. O Levante é a faixa de terra que fica entre o Egito e a Mesopotâmia. Portanto, o Levante corresponde às terras de Israel, da Síria e da Fenícia, que hoje em dia nós chamamos de Líbano. Então, Moisés, quando ele estava para entrar na Terra Prometida, ele, ali no livro de Números, capítulo 13, versículo 18 ao 20, dá ordens aos espias que tem muita significância para os dias atuais, para nós que queremos entender os textos bíblicos. Porque essas ordens que ele dá para os espias, para saber como é a terra, como era o povo que vivia na terra, se o povo era fraco ou era forte, se eram muitos ou poucos, é, como era a terra, se a terra era boa, se a terra era má, como eram as cidades em que eles viviam, as cidades eram fortificadas ou as cidades eram abertas, como seria a terra em si mesma, se ela seria fértil ou estéril, se haveria árvores ou não nessas terras. Então, essas instruções são instruções que a geografia compreende. Então, nessa nossa primeira parte do curso, onde nós veremos a geografia, nós vemos que se encaixa muito nessas instruções que Moisés dá para os 12 espias. Só gostaria de lembrar a vocês que na segunda parte do nosso curso é que nós veremos os costumes e a cultura dos povos bíblicos, e nós daremos assim um foco especial no povo de Israel. Nós estudaremos as instituições de Israel e isso vai nos dar uma visão muito boa da cultura e dos costumes dos povos bíblicos. Então, meus queridos, nessa aula nós temos aqui o crescente fértil, né, que é essa região que aparece aqui na nossa tela no mapa: a Síria, a Média, a Babilônia, a Caldeia, a Mesopotâmia, o Egito, aqui a terra de Israel, a Síria e a Fenícia, o Líbano, né? E nós vemos aqui os rios, né, que são os rios aqui têm papéis muito importantes nessa região. Aqui na Mesopotâmia, por exemplo, nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre. E a Mesopotâmia é essa faixa de terra que vai entre esses dois rios, né? E nessa região surgem diversos reinos, né? Diversos conflitos, muitas batalhas, muitas invasões. Nós temos aqui a cidade de Nínive, onde Jonas, né, foi enviado por Deus, e temos essa história conhecida como Jonas e a baleia, né? É assim que ficou conhecida. Nós temos aqui Ur dos Caldeus, na Caldeia, onde Abraão saiu para a Terra Prometida. Nós temos aqui a Babilônia, nós temos a cidade de Assur, a Babilônia, né, muito famosa com Nabucodonosor. Nós temos Assur, a Síria, né, e Nínive como capital da Síria, uma cidade que a Bíblia descreve como uma cidade de grandes pecadores, né? Nós temos a Síria com Damasco. A Síria, nós temos personagens importantes, e um personagem que é muito falado é Naamã, né, um general, né, dos exércitos do rei da Síria. Nós temos Tiro e Sidom aqui na Fenícia, né, de onde Jesus visitou, e da onde veio também a mulher cananeia no Novo Testamento. Nós temos Samaria com Eliseu,
e Jesus com a mulher samaritana. Nós temos Jerusalém, né, a grande capital do reino de Israel, e o Egito aqui com o rio Nilo. Esqueci de citar aqui o rio Jordão, né, local de batismo de Jesus, que corre aqui no meio da terra de Israel. Então essa é uma região muito importante para as histórias bíblicas, de forma que, se nós quisermos entender melhor as histórias bíblicas, quisermos entender a Bíblia de uma forma mais completa, nós precisamos compreender também a geografia. Então essa é a importância da gente estudar nessa primeira parte a geografia primeiro, para depois a gente entrar nos costumes bíblicos. E aí, quando nós formos ler as histórias bíblicas, né, formos ler a Bíblia, com essas informações geográficas e culturais, nós estaremos melhor capacitados para poder entender a Bíblia. O nosso curso, nós não temos a intenção de esgotar as interpretações bíblicas. Não. Nós queremos aqui fornecer informações geográficas, históricas e culturais para que você possa fazer a sua própria interpretação e a sua própria aplicação dos textos bíblicos nos dias atuais. Mas para isso nós precisamos conhecer, né, para que a gente não venha interpretar as histórias de forma errada. Então aqui nós temos uma figura que vai mostrar melhor para a gente o crescente fértil. Crescente fértil porque tem essa forma de uma lua crescente, né? Então a gente vê que a região habitada naquela época é uma região, né, que forma realmente aqui uma figura de uma lua crescente, né? É a região onde era possível, com a tecnologia daquela época, que era muito pouco, né, em relação aos dias atuais. Então era nessa região que o ser humano primeiro se estabeleceu e assim desenvolveu sociedades, reinos que têm histórias incríveis, né? Histórias que nos encantam tanto, histórias que estão na Bíblia, inclusive, e que até os dias de hoje elas trazem lições, né? Você vê que há lições espirituais, né, que permanecem até hoje e que foram passadas em tempos tão antigos, né? Mas são histórias que praticamente serão eternas e que trazem entendimentos, renovação espiritual para todos nós, inclusive nos dias de hoje. Então aqui nós temos um mapa do Oriente Médio político nos dias atuais. Nós temos aqui a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, o Egito e a terra de Israel, e temos aqui o Líbano. Então essa faixa de terra que está aqui no mapa é a parte que mais aparece nas histórias bíblicas. Então nós temos aqui uma região muito importante da gente conhecer, tá? Para que a gente depois possa entender melhor a Bíblia. Nós vamos falar de uma visão geral dessa região nessa aula de hoje, e nas próximas aulas nós iremos falar detalhadamente sobre cada uma dessas regiões. Nós vamos falar da Mesopotâmia, e a Mesopotâmia nós vemos aqui ao norte da Síria, né? Aqui temos o Iraque também, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Nós temos aqui a região de Damascus, na Síria. Nós temos aqui a terra de Israel. Aqui já é o Egito, e aqui a Turquia, que também vai ter vai aparecer melhor, né? Vai aparecer em histórias importantes histórias importantes da Bíblia. Então, meus queridos, as histórias bíblicas, né, elas estão cheias, né, de informações geográficas. Então, essas informações vão nos ajudar a explorar as terras da Bíblia e também vão nos ajudar a entender melhor a narrativa bíblica. Então, meus queridos, para a gente entender melhor as histórias bíblicas,
a gente vai ter que conhecer realmente a geografia bíblica. E os alicerces da geografia vão incluir a topografia, o clima e os recursos disponíveis nessa região. A topografia, ela tem a ver com a face, a superfície da terra em que esses personagens bíblicos aparecem, especialmente nas mudanças da elevação da terra. Então, as montanhas e os vales, elas vão ter aí uma participação vital no comportamento dos personagens bíblicos e até mesmo na formação das tribos e dos povos que habitavam aquelas regiões. Por quê? Como não existia a tecnologia que nós temos hoje, as pessoas se locomoviam a pé e também no lombo de animais. Porém, né, havia uma dificuldade maior para transpor essas altitudes, essas elevações no terreno. Há terrenos, inclusive, que são mais áridos, são mais quentes, é mais desgastante atravessar. Então, isso criava ali não vou dizer que era um isolamento, as pessoas podiam e iam de uma região para outra, mas essa dificuldade fazia com que certos povos, certas tribos fossem se estabelecer numa determinada região, enquanto que outras preferiam se estabelecer em outra região, regiões próximas, mas nós vamos ver mais para frente que mesmo essas regiões desta faixa de terra sendo próximas, devido à mudança de altitude, né, havia então uma mudança muito grande na temperatura e no clima. Né? Regiões mais montanhosas tendem a ser mais frias e mais chuvosas, recebem mais chuva. E regiões mais baixas, né, de vales, também têm tendência a ser mais quentes. Então, isso favorecia, né, que agrupamentos, né, de pessoas desenvolvendo culturas próprias, formas de relacionamento interpessoal diferente. O clima, nós vamos falar no clima sobre a condição do tempo. Nós vamos também ter uma atenção especial no padrão da chuva, né? O padrão da chuva e dos rios, né? Do transbordamento dos rios, do derretimento da neve, isso aí vai ter um papel fundamental no nosso aprendizado sobre o clima do Antigo Oriente Médio. Nós vamos falar também sobre a quantidade de recursos naturais disponíveis em determinadas regiões do Antigo Oriente Médio. A qualidade da água, né, é importante nós sabermos da qualidade da água. Nós vemos que lá em Mara, né, as águas estavam disponíveis, mas eram amargas. Então a qualidade ela vai ter a sua importância nas histórias bíblicas. A quantidade de água, nós vamos falar sobre o solo, se o solo ele é arável ou não. Tem regiões com solo muito pedregoso, então fica muito difícil plantar nessas regiões. E nós vamos falar também sobre os minerais, né, de determinadas áreas. Ferro, minério de ferro. Vamos falar sobre bronze. Vamos falar porque são elementos, né, que também desempenham papéis importantes no entendimento das histórias bíblicas. Então, esses elementos, né, eles são muito significantes, né, nas histórias. Eles vão determinar, né, se certas regiões têm condições, né, de abrigar a vida humana, se tem condições de uma tribo ou um povo se estabelecer naquele local e crescer, né, e se desenvolver culturalmente. Né? Nós vemos, meus queridos, que
esses elementos, água, solo e minerais, elas têm uma importância muito grande. Por quê? Porque vão determinar se aquela região geográfica ela serve mais para a agricultura ou para a criação de rebanhos. Nós vemos que as histórias ligadas à criação de ovelhas, à criação de cabras, é muito proeminente nas histórias bíblicas. Então, meus queridos, essas realidades geográfico-culturais e econômicas ajudaram muito a formar os valores e as normas culturais dessas sociedades que foram se desenvolvendo nessa região bíblica. Então, só para ter um exemplo, os protocolos de cooperação, de hospitalidade e de defesa, elas funcionavam melhor em áreas áridas, onde as sociedades bíblicas, né, da época, onde elas se desenvolveram em torno da criação de rebanhos. Então, nessas regiões, a cooperação e a hospitalidade e a defesa, né, em grupo funcionava melhor. Enquanto que em sociedades que se desenvolveram em locais de centros urbanos, que naquela época eram regiões ligadas à agricultura, onde tinham um solo mais fértil e quantidade de água suficiente, ou então eram também locais de portos, né, os portos naturais da época, onde os navios atracavam para trazendo e levando mercadorias, né, do comércio daquele tempo, né? Então, nessas áreas, esse tipo de cooperação, esses protocolos já não funcionavam muito bem. Então, uma forma da gente entender a importância que a geografia tem na formação das prioridades humanas, dos relacionamentos entre os povos e os eventos que ocorreram no mundo bíblico é identificar e descrever locais estratégicos, porque esses locais eles tendem a ser pontos de ação. Essas áreas elas geralmente eram áreas que eram ricas em recursos naturais. E um bom e grande exemplo locais que tinham água e solo fértil para a agricultura. Mesmo que fosse aí uma pequena fonte, né, havia sempre conflitos, né, pelo controle dessas áreas. Então, se a gente pegar aqui no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 15, nós vemos aqui que há um pedido, né, da filha de Caleb: dá-me uma bênção. Qual seria essa bênção, né? Pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então a gente vê que a bênção, né, está muito ligada a esses recursos naturais, né? A chuva, a água, são recursos naturais que têm importância muito grande nas histórias bíblicas. No livro de Juízes também, no no capítulo 1, versículo 19, então nós lemos que estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Juízes 1:19. Então, nós vemos aqui nesses dois versículos que a geografia está bem presente, né, nesses textos bíblicos. Por quê? Porque o povo de Israel, no início, quando ele entrou na Terra Prometida, e aí logo em seguida vem a época dos juízes, nós vemos que a ocupação deles se deu nas regiões montanhosas. O povo ele demorou a descer para o litoral. Isso porque a região montanhosa, né, de Israel é uma região
muito pedregosa, então ela não serve muito para a agricultura, porque o seu solo é pobre em nutrientes. É um solo que é muito rico em calcário e é um solo também mais seco, é uma região que não é propícia para a agricultura. Só que no litoral, os estrangeiros que estavam lá, e vou citar aqui o exemplo dos filisteus, como a gente apresenta aqui nessa figura de uma biga, eles possuíam esses carros de combate, e esses carros de combate eram de ferro. E a região do litoral era uma região de planície, né? Uma região de terras baixas. Então, os filisteus, por exemplo, nessa região plana, essas bigas tinham liberdade para poder correr e atingir velocidade que facilitaria que os filisteus vencessem as batalhas no seu território. Já nas montanhas, essa arma, né, de rodas puxada por cavalo não tinha aplicação. Então, os filisteus não tinham capacidade de derrotar os israelitas nas montanhas. Então, a região central de Israel, que é montanhosa, onde está inclusive Jerusalém, para os israelitas era uma região mais protegida, porque os seus inimigos que tinham esse tipo de arma não poderiam usá-las na montanha. Então, por isso que o povo de Israel procurou ocupar primeiro as regiões montanhosas do seu país, para depois se projetar para o litoral. Além do mais, os israelitas não dominavam naquela época, né, a tecnologia de trabalhar o ferro, porque nesse período da história, né, é o período da Idade do Bronze indo para a Idade do Ferro. Então, o bronze ele é mais macio, ele tem uma temperatura menor para ser derretido e trabalhado, enquanto que o ferro necessita de uma temperatura maior, né, para poder ser trabalhado, e os filisteus já dominavam essa tecnologia, porém os filhos de Israel ainda não. Então, diferentes tipos de localização geográfica, né, exigiam diferentes estratégias, né, de transporte e de passagem, né? Nós vemos aqui o rio Nilo, por exemplo, ele era utilizado no Egito tanto para fornecer, né, água para a agricultura, como também para transporte, né? E aqui nós temos um insight bom do Egito. A gente pensa na grandeza do Egito, mas o que a gente tem que ver é que o Nilo, né, o Egito, na verdade, era praticamente uma faixa estreita de terra. Até onde iam as águas do Nilo, até onde a agricultura conseguia aproveitar através de canais para irrigação, o Egito mostrava ali regiões férteis, né? Até porque o rio Nilo também trazia o lodo, né, na sua correnteza que fertilizava as margens dele. Então, o Egito, na verdade, era mais as margens do rio Nilo, né? Aqui nessa foto a gente pode ver uma região às margens que está verdinha, né? onde a vegetação consegue crescer bem. Mas se a gente observar mais ao longe, a gente vai ver que aqui é uma região desértica, né? Uma região muito árida. Na verdade, o Egito é árido, né? Tem uma quantidade de chuva muito pequena durante o ano. Então, aí a importância do rio Nilo e o reino do Egito, né? A população, ela foi se estabelecer justamente às margens do rio Nilo, porque era até onde a água e os nutrientes que vinham nessa água conseguiam alcançar. Havia caminhos, né, diferentes que o homem adotava para suas viagens de acordo com a geografia que se apresentava diante dele. Nós vemos que locais importantes nas histórias bíblicas vão se estabelecer justamente nesses lugares onde a geografia vai apresentar características particulares. Nós vemos aqui, por exemplo, nesse mapa,
né? Aqui eu gostaria de destacar a Cilícia, né? Que existe um local chamado os Portões da Cilícia, né? Que aparece aí nos textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, com viagens missionárias, né? Então, a Cilícia, por exemplo, os portões, não são portões mesmo, né, da forma como nós imaginamos quando falamos uma palavra portões. Os portões aqui são, na verdade, é uma passagem entre montanhas que dava acesso à região da Cilícia. Então, é importante a gente conhecer a geografia bíblica para que a gente não confunda, né? Não venha confundir determinadas palavras e determinados lugares. Aqui nós vemos, importante a gente também conhecer os mapas das localidades para que a gente possa entender, né, até como foi o circuito, né, que os personagens bíblicos passaram. São cidades muito importantes que aparecem no Novo Testamento aqui, né, na Galácia, né, inclusive com a carta aos Gálatas, a cidade de Derbe e Listra, a Frígia, a cidade de Éfeso, Tiatira, Troas, né, a cidade de Atenas, a cidade de Corinto aqui na Grécia, a cidade de Tessalônica, né, da carta aos Tessalonicenses. O conhecimento desses mapas, né, e da cultura e da geografia desses locais vai nos ajudar a termos entendimentos, né, podermos visualizar o que está ocorrendo nas narrativas dos textos bíblicos, né? Porque a gente vai poder falar, se perguntar, na verdade, onde ficavam esses locais, né? Como é que era a cultura dessas pessoas que estavam recebendo essas cartas? O que esses textos, né, querem dizer para a gente nos dias atuais? Então, para entender a mensagem que o autor estava tentando passar, né, nós temos que entender a realidade do autor e a realidade de quem estava recebendo essas cartas. Entendendo isso, a gente vai poder também tirar os ensinamentos para os nossos dias atuais. Aqui nós temos uma foto, né, dos portões da Cilícia, é uma passagem entre as montanhas que vai dar para a região da Cilícia. E aqui agora nós falaremos sobre a passagem de Afec. Por que eu fiz questão de colocar essa referência a essa cidade de Afec, uma cidade bíblica? É porque também ela corresponde a um ponto estratégico. Ela é um exemplo de um ponto estratégico. Por quê? Porque essa região aqui é uma região que ela é um pouco movediça, um pouco alagada, um pouco pantanosa. Então, quando as caravanas ou os exércitos vêm do sul para o norte, elas não conseguiam seguir em frente livremente pelo litoral. Elas tinham que, por causa dessas regiões pantanosas, elas tinham que recuar para dentro de Israel e teriam que passar por Afec para poder chegar ao norte, para poder chegar a Jezreel e poder chegar também a Meguido. E daqui partir, talvez, se fosse a intenção, para Damasco, para a Síria e até também para a Mesopotâmia, lá para a Babilônia ou para a Síria. Então a Afec se constituía numa região ou numa cidade de vital importância estratégica. E nós vemos isso, né, essa disputa entre os exércitos por pontos estratégicos no livro de 1 Samuel, no capítulo 29, no versículo 1. A gente lê aqui, ó, e ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afec,
e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Então, nós vemos aqui esses exércitos, tanto o dos filisteus como os exércitos de Israel, tomando posições que são estratégicas, porque os filisteus se acampam em Afec para quê? Para negar passagem aos israelitas. Então é um local estratégico. Então aqui ele está negando território ao inimigo. Em contrapartida, o exército de Israel ele vai acampar junto à fonte de água de Jezreel para controlar a água. Então nós vemos que aqui o exército de Israel está negando a água, um recurso de vital importância para o inimigo. Então a geografia, a descrição geográfica dos locais, ela vai nos ajudar a entender o porquê desses movimentos, que os exércitos, nas histórias bíblicas tomam, porque que eles vão para determinados locais e não vão para outros. Então passagens estratégicas, caminhos e estradas, como Meguido e Jaco Ptolemais, também foram de importância para a história bíblica. Se nós formos analisar, por exemplo, a região do porto, de Jaco Ptolemais, ela aparece aqui no livro de Atos, capítulo 21, versículo 7, que nos diz: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Então está se referindo aqui ao porto de Jaco Ptolemais, um porto natural que, logicamente, depois nós vamos ver o porquê, mas estavam localizados mais ao norte de Israel, indo em direção à Fenícia, ao Líbano. No caso de Meguido também, nós vemos que ali no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 29, diz que nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o, ele o matou em Meguido. Então Faraó matou o rei Josias em Meguido, mas a intenção de Neco, rei do Egito, Faraó, era fazer guerra lá na Mesopotâmia, lá contra a Assíria, o rei da Assíria. Então ele passa aqui pela região de Israel, que era o caminho natural para lá, aqui na região do caminho do mar, E mais tarde os romanos que vão dar esse nome de caminho do mar, que era um caminho que pegava na região litoral de Israel, que é na região mais plana, Então eles vinham por aqui, iam para Afec, de Afec iam para Meguido. E repare que Meguido ele é aqui um ponto que vai para vários lados, Então ele vai aqui para o porto de Jaco Ptolemais, e daqui de Jaco Ptolemais ele podia ir para Dor, ele podia ir para Tiro, para Sidom. Aqui ele pode ir para Ramote de Gileade, que era um caminho onde vinha especiarias, E uma especiaria muito conhecida é o bálsamo de Gileade, que era levado lá para o Egito, para poder embalsamar suas múmias e como remédio medicinal também, para a pele, para feridas. Ou ele podia simplesmente seguir, para Razor e depois seguir para Damasco, na Síria, e daqui partir para a Mesopotâmia. Então esses pontos eram pontos de disputa, e justamente é nesse ponto de Meguido que o faraó encontra com o rei Josias. O rei Josias certamente ele fez oposição e ele vai e mata o rei Josias. Então nessa foto aqui nós podemos observar a cidade de Meguido, as ruínas de uma cidade fortificada que ficava sobre essa colina, uma colina de posição privilegiada porque permitia a observação
desse vale aqui, o Vale de Meguido, que é uma região que aparece até no Apocalipse, né? Nós vemos que Meguido foi traduzido para o grego como Armagedon, né? E é uma região ligada à profecia de uma batalha que está para acontecer aí nos últimos tempos, né? Envolvendo os exércitos do anticristo contra Israel. Então, Meguido é uma região estratégica, porque se nós virmos aqui no mapa, como nós vimos, que ela dá acesso a diversas áreas de Israel, inclusive Samaria, né, Siló, Betel, tudo fica no seu caminho. Então, controlar Meguido era controlar a passagem tanto para a Mesopotâmia, para a Babilônia, como para o próprio sul e norte de Israel. Então, eles tiveram aqui essa solução de construir essa cidade fortificada para poder proteger essa área. E é também importante a gente notar que esses locais estratégicos eles eram frequentemente determinados pelas áreas de dificuldade que estavam próximas, como montanhas altas, desertos abertos e também o mar. As pessoas que tinham, ou melhor, os povos que tinham conhecimentos, né, tecnologia, habilidades especiais, eles conseguiam transpor essas áreas de dificuldade, né, e também eles conseguiam superar os riscos, né, que havia nessa região. Nós podemos ver esse tipo de povos sendo representados aí no livro de Ezequiel, né, capítulo 27, versículo 3, que diz: E dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Esse capítulo de Ezequiel que fala sobre Tiro, eu aconselho, né, a vocês a lerem lá um pouquinho, que vocês vão ver que esse é um capítulo, tirando a interpretação espiritual, né, nós vamos ficar aqui agora no texto mesmo, focado no texto, nós vemos, só voltando um pouquinho, né, porque as pessoas usam muito esse texto para poder falar de Lúcifer, né, para interpretar a queda de Lúcifer. Mas eu gostaria de chamar aqui o texto porque ele fala muito do comércio. Ele exemplifica muito o comércio que existia naquele tempo bíblico. Fala de diversos produtos, fala de diversos povos, diversos locais para onde esses produtos iam e vinham. Então é um texto muito importante de a gente conhecer, porque vai falar muito do comércio que existia nesse tempo bíblico. Então recomendo a todos a leitura desse capítulo 27 de Ezequiel, que tira uma cidade da Fenícia, né, do Líbano hoje em dia, um porto natural. Portanto, os fenícios se lançavam ao mar, até porque a região em que os fenícios moravam é uma região muito montanhosa e pedregosa. Então, a agricultura ali era muito difícil naquela época bíblica. Então, a solução foi que o que eles encontraram foi se lançar ao mar e se dedicar ao comércio, né? A levar e a trazer produtos pelo mar. Existiam grupos, né, povos e tribos no mundo bíblico que eles, na verdade, o que eles mais queriam era se estabelecer numa certa região e viver uma vida mais tranquila. E esses povos, naturalmente, procuravam regiões mais protegidas, como foi o caso do povo de Deus. Na verdade, o que o povo de Deus queria, o povo israelita queria, era se estabelecer para poder criar o seu reino e conhecer o seu Deus, conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó de uma forma melhor.
Então eles procuraram aí a região montanhosa, né, da região de Judá, de Efraim e da Alta Galileia. Também procuraram a região de Moabe e de Edom. Então nós temos um exemplo, né, no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1, que fala: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém e de Judá. Então, meus queridos, a gente vê aqui nesse mapa, esse mapa aqui representa bem a região central de Israel. A gente vê que é uma região montanhosa. Aqui a gente vê, ó, né, pelas cores, que essa região perto do mar é uma região de planície. É uma região plana onde os filisteus dominavam por causa das bigas, né, dos carros de combate que eles tinham. As rodas aqui corriam com facilidade e atingiam velocidades que era muito mais fácil derrotar um exército. Porém, aqui na região central, Samaria, né, Siquém, Siló, Betel, Jerusalém, aqui na região da Judéia, é uma região montanhosa. E aqui, nessa região, essas armas não funcionavam. Então, o povo de Deus procurou se estabelecer aqui na região montanhosa, que era uma região mais segura. A própria Jerusalém, ela está em cima aí de uma montanha, ela está dentro de uma região montanhosa. E aqui na Galileia, na Alta Galileia, né, que tem a Alta e tem a Baixa Galileia. A Baixa Galileia é uma região de planície, é uma região então mais desprotegida, e a Alta Galileia é uma região mais alta, portanto, também havendo mais proteção. Então aqui nós temos uma foto da região montanhosa de Efraim. Então vocês podem ver pela foto essa região, uma região muito pedregosa e um solo muito pobre, não é um solo fértil, um solo muito calcário. Algumas regiões contêm até giz, tá? Então aqui a agricultura não se desenvolve bem. É uma região muito utilizada para a criação de rebanhos. Essa foto já é da região da planície costeira, onde estavam os filisteus na época. Então você repare aqui o mar, e aqui é uma região plana, um terreno muito fértil, tá? Muita umidade. Aqui a gente tem muita chuva, inclusive. Então você pode ver aqui, ó, vários campos, né, plantados. Aqui a agricultura era muito propícia à agricultura, essa região. Até hoje é. Tá? Essa aqui é uma foto atual. Aqui você vê aqui uma estrada, né, os carros passando. Mas essas áreas, né, essa planície costeira que os filisteus estavam, ela é uma região muito rica, né, uma região muito mais rica, de muito mais prosperidade. Porém, era uma região aberta, né? É uma região mais aberta, portanto, também uma região mais sujeita aí a invasões, uma região menos segura. Invariavelmente, essa região era uma região que estava em conflito, né? Os povos eles lutavam muito entre si para ter controle dessa região plana e fértil. Então, o povo de Israel ficava nas montanhas e não descia para essa região da planície costeira, porque eles sabiam que lá estavam os filisteus com os carros de combate, e esses carros já eram feitos de ferro naquela época. Agora, entre as montanhas, né, que é uma região mais alta, e a planície costeira, havia uma zona de transição. Essa zona de transição, na verdade, ela servia como separação entre esses povos. Aqui eu estou falando da Shefelá. Aqui nós temos uma
foto da Shefelá, e essa Shefelá, ela é como se fosse uma baixada, né? Aqui a gente vê que as montanhas são mais altas e elas vêm diminuindo gradualmente até chegar na planície costeira. Aqui na região da Judéia tem a Shefelá. Então, se alguém quisesse subir para as montanhas, né, da região da Judéia, para chegar a Jerusalém, né, para a região montanhosa central, teria que primeiro vir subindo pela Shefelá até chegar lá nas montanhas. Essa região da Shefelá, ela tem uma importância nas histórias porque ficava no meio termo entre um lado e entre outro, entre Israel e os filisteus. Inclusive foi nessa região da Shefelá, que é uma região geológica, geográfica, especial. Depois nós vamos ter uma aula só sobre a Shefelá. Então, voltando, foi nessa região que aconteceu o conflito entre Davi e Golias. Então, sempre existia aqui conflitos na região da Shefelá, na região desse controle. Então, ora os filisteus avançavam sobre a Shefelá e ora os israelitas avançavam e expulsavam os filisteus daqui. E na subida da Shefelá, né, nas montanhas, nas regiões que eram possíveis, na região que era possível um exército passar para chegar nas montanhas, era justamente nessas entradas para as montanhas que vinham da Shefelá que foram construídas cidades fortificadas. Nós vamos ver essas cidades numa aula específica sobre a Shefelá. Outra área que servia como buffer, né, uma área de transição que vale a pena a gente citar aqui nessa visão geral da geografia das terras bíblicas, é a região conhecida como Bazã, ali ao norte e a oeste ou melhor, a norte e a leste da tribo de Manassé. A região de Bazã, ela era importante, e hoje, né, aqui que fica as colinas do Golã, essa região aqui, nessa região região de cor verde, porque aqui no Golã, Israel ocupa essa região aqui do Golã também para se proteger dos ataques sírios, né? Dos ataques da Síria. Então nós temos aqui nos tempos bíblicos era semelhante. Pode ver aqui no mapa, nós vimos aqui em cima, ó, onde o mouse está aparecendo, nós vimos aqui Damasco, na Síria. Então Israel e a Síria, invariavelmente, eles estavam em conflito. Então, ocupando a região de Bazã, os exércitos de Israel aqui eles formavam uma proteção para que a Síria não conseguisse se projetar para o interior de Israel. Então, uma região também importante. A gente conhecia a região de Bazã e as colinas do Golã. Na próxima aula, nós estaremos indo para estudar a região entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. Aí nós vamos entender melhor, né, ter uma visão geral, uma visão melhor dessas regiões onde ficaram os impérios babilônicos e assírios, porque são impérios, né, são povos que aparecem na Bíblia, que têm um papel muito importante no desenrolar das histórias bíblicas. Então, gostaria de te agradecer por ter ficado até aqui, né? Espero ter ajudado com essa aula e até a nossa próxima aula com a Mesopotâmia.